Olá, eu sou o professor Marcos Justiniano e nós estamos aqui mais uma vez, desta feita, para falar com você sobre o que seja a ABNT, qual é a sua finalidade, sobre leitura e sobre fichamento, procurando uma conceituação, características e os seus tipos. Na disciplina de metodologia científica, eu convido você para nós nos aprofundarmos nestes conceitos. Antes de iniciarmos, eu quero recapitular com você sobre como nós podemos conceber a pesquisa sob o ponto de vista científico. Sabemos que ela pode ser utilizada como um princípio de aprendizagem e que ela é muito útil e necessária para a prática do aluno, para a prática do pesquisador, mas sob o ponto de vista científico, eu quero registrar e relembrar com você que a pesquisa é um procedimento organizado, ele é sistemático, ele é racional e tem por objetivo a construção de conhecimento. Vamos lá, você estudante de metodologia científica, é importante que você desde já entenda e saiba o que significa a ABNT. Vemos aí que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você observa que é um fórum nacional de normalização. Teve sua fundação em 1940 pelo governo federal. E qual é a finalidade da ABNT? Essa associação ou esse fórum nacional, ele é responsável pela publicação das normas brasileiras, que são documentos estabelecidos através de um consenso que dão as diretrizes e as características mínimas para uma determinada atividade ou para um determinado resultado. No nosso caso, é a ABNT que vai nortear quais são as regras para que a gente construa conhecimento científico. Você, estudante de metodologia científica, vai observar que cada norma da ABNT possui um número correspondente e que facilita a sua identificação. Por exemplo, se você vai elaborar um resumo, você terá a norma da ABNT número 6028, que estabelece os critérios e as características deste resumo. Se você vai desenvolver um trabalho acadêmico, você tem a norma ABNT número 14724, que estabelece as regras e as características para este trabalho acadêmico. Uma ferramenta, uma prática indispensável na produção científica do aluno, do pesquisador, daquele que se propõe à pesquisa é a leitura. E a leitura e seu devido registro. Não é uma leitura passiva ou uma leitura de passatempo, não é uma leitura sem propósito, mas é uma leitura com objetivo, o qual você busca registros para se construir conhecimento. É uma atitude de você buscar, pesquisador, além daquilo que a letra te apresenta. Você está buscando e garimpando quais são as mensagens apresentadas pelo autor. Eu diria que a leitura é indispensável ao estudante. Por vezes encontramos alguns acadêmicos afirmando que não gostam de ler, mas é importante que você perceba a importância da leitura para a sua prática estudantil e também para a sua prática profissional. Através da leitura, você interpreta fatos, você se apropria de conhecimentos, você aumenta a sua compreensão a respeito de um determinado fenômeno, de um determinado objeto, amplia a sua percepção a respeito de um determinado tema. É importante que você compreenda ou busque a compreensão da importância da leitura. Se você é daqueles que afirmam que não gostam de ler, desenvolva um treinamento, leia um pouquinho por dia, pois você pode ser beneficiado com
com as vantagens da leitura. Você vai ter o seu vocabulário enriquecido, há o clareamento de suas ideias, você amplia o conhecimento da sua língua, melhora a sua redação, fornece soluções de problemas já resolvidos por outro, desperta a sua inteligência, aperfeiçoa a sua cultura, melhora a sua fala, entre muitos outros benefícios. Boa leitura sempre. Não se esqueça e pense nisso. O seu estudo requer esforço. O seu estudo requer uma atitude de busca, de compreensão, de querer conhecer, de curiosidade. Você desenvolverá uma capacidade de análise e de crítica. E para isso é importante que a sua leitura seja aprimorada e nós sugerimos a leitura interpretativa. Como eu disse anteriormente, se você é daqueles que afirmam que não gostam de ler, calma, é uma questão de treino. Devagar, aos poucos, você vai desenvolvendo o hábito da leitura e ela passa a fazer parte da sua vida acadêmica, da sua vida profissional e também do seu dia a dia. O Servo e Bervian, eles explicam que a leitura informativa ela é composta por etapas. A leitura informativa é aquela leitura de busca, é aquela leitura que requer esforço, é aquela leitura a qual você vai procurar mensagens nas entrelinhas do que está escrito. E os autores nos apresentam 4 etapas. A primeira é a leitura de reconhecimento, ou também chamada de pré-leitura, que é a na qual você vai fazer um levantamento das fontes bibliográficas que serão aproveitadas, ou seja, você vai fazer um levantamento dos livros, dos artigos que você vai utilizar na sua pesquisa. A segunda etapa é a leitura seletiva. Do material levantado, você vai fazer uma seleção dos quais você vai utilizar no seu estudo. Depois você tem a leitura crítica ou reflexiva, que é o estudo dos textos, buscando a compreensão da mensagem exposta e apresentada pelo autor. Por fim, na última etapa, nós temos a leitura interpretativa, que é a fase em que você vai decidir se o texto estudado tem condições de ser aproveitado ou não para o seu tema de pesquisa. Durante sua pesquisa, haverá necessidade de que você faça registros. À medida que você for lendo, à medida que você for se aprofundando na pesquisa, você vai selecionando e organizando as informações. E uma forma bastante comum, usual e que nós vamos falar hoje é a compilação de textos por meio daquilo que chamamos de fichamento. Vamos lá, o que é o fichamento? É um recurso utilizado para que você registre as informações que você está coletando de suas leituras, de seus estudos. Esse termo fichamento, ele remete à ficha, pois ele significa um cartão no qual você vai anotar ou fazer anotações a partir das leituras e da pesquisa que você está realizando. O fichamento, ele te auxilia na organização. É importante que você faça o fichamento como um ato de organizar o conjunto de informações a respeito de uma determinada obra, e ele permite que você vá ordenando todo esse material a partir do desenvolvimento do trabalho que você está realizando para uma futura consulta e seleção posterior. E o que deve conter nas fichas, nos cartões, é um registro bastante objetivo de todas as informações que serão requeridas para o seu estudo científico. Sugere-se que lá esteja o nome do autor, o nome da obra, a edição, o local da publicação, a editora e o ano da publicação. Nós vamos verificar que o fichamento ele possui alguns tipos.
E o tipo de fichamento que você está utilizando vai depender do conteúdo que você coloca nas fichas. Vai depender da finalidade para as quais essas fichas estão sendo criadas. Você pode utilizar fichas bibliográficas, onde vai conter todo o registro de uma obra ou parte dela, de capítulos. Você pode fazer fichas de citações, de resumos, de esboço, de comentário ou ainda analíticas. Nós temos aqui agora o exemplo de uma ficha bibliográfica. Eu vou descrevê-la e você observa que tem um M acima, primeiramente, identificando que esta ficha bibliográfica ela se remete aos autores com sobrenome iniciados pela letra M. No caso deste exemplo, a primeira autora é a Marconi, referente ao seu sobrenome, Marina de Andrade Marconi. Esta obra é publicada pela Marina de Andrade Marconi e também pela Eva Maria Lacatus. O nome da obra, Técnicas de Pesquisa, 4ª edição, publicado pela editora Atlas, na cidade de São Paulo, em 1999. Nós vimos o exemplo de uma ficha bibliográfica, agora eu apresento o exemplo de uma ficha de resumo. Nós temos uma obra organizada por Ângelo Bueno. O nome da obra é Cultura Brasileira, está em sua 2ª edição, foi publicada pela editora Brasiliense, na cidade de São Paulo, no ano de 1991. E na página 112 desta obra, nós temos a seguinte mensagem: estudo da identidade nacional. Está profundamente ligado à reinterpretação da cultura popular brasileira, que por sua vez está relacionada a grupos sociais e à própria construção do Estado brasileiro. Observe que há um breve resumo da mensagem transmitida pelo autor na página 112 desta obra chamada Cultura Brasileira. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, mas eu quero ainda pedir para que você lembre-se que a leitura ela é uma atividade de entretenimento, de passatempo, até mesmo de diversão. Mas a leitura, no caso da pesquisa, ela é uma leitura que requer esforço, busca, curiosidade, objetividade para a construção de conhecimento. Nesse caso, o leitor não é passivo, mas ele interage com o texto. Alguns textos podem parecer mais difíceis, outros menos, mas é importante que após a leitura, o estudante ele busque, através daquelas etapas sugeridas, o aprofundamento das mensagens transmitidas pelo autor e faça os seus devidos registros e o fichamento, como nós vimos, é uma ferramenta importante para este fim. Um forte abraço, obrigado por você ter continuado até aqui, até a próxima aula.